Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja em cada coração. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração desde que começou toda essa situação ficar difícil. Todos nós ficamos preocupados, apreensivos com essa pandemia aí, que está gerando preocupação, ansiedade. E Deus colocou algo no meu coração lá atrás, há 4 semanas atrás. E para muitas pessoas eu pedi para fazer uma reflexão nesse salmo. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos está em Salmos 91, versículo 1. Esse salmo é a segurança daquele que se refugia em Deus. Esse é um salmo que nos dá segurança. Esse é um salmo que fala para nós confiarmos em Deus, esperarmos em Deus, ter em Deus a nossa força, ter em Deus a nossa esperança, que é isso que esse mundo precisa, esperança de dias melhores. Amém, meus irmãos? Leiam comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso é para mim, isso é para vocês, meu irmão. É para nós esperar em Deus, confiar em Deus. Deus quer que nós nos sentimos seguros nesses tempos difíceis, onde as pessoas estão ficando desesperadas, onde as pessoas estão angustiadas, onde que pessoas perdem o emprego. Nós temos que nos unir com Deus, nós temos que esperar em Deus, crer que esse tempo vai passar e todos nós vamos sair fortalecidos dessa situação. Que a nossa fé e nossa esperança esteja fundamentada, esteja firmada em Cristo Jesus. É através das nossas orações, da nossa busca diária com Deus, a presença do Espírito Santo, que nós vamos sair fortalecidos. Nós vivemos numa pandemia. Todas as cidades da nossa região existem casos. A nossa cidade não tem caso. Isso é uma bênção. Eu acredito que todos temos orado para a nossa cidade. Nós moramos aqui. Então vamos esperar no Senhor. Que Ele fala, esse salmo fala, que a sombra do Onipotente descansará. Então que nós possamos esperar esse tempo passar. Crer que vai passar logo. Ainda que você olhe e o governo fala para mais 10 dias, para mais 20 dias, mas o Senhor vai levantar pessoas para suprir a nossa necessidade. Temos que ter fé, esperança, temos que acreditar que dias melhores virão. Nós temos que nos agarrar a Deus. Nós temos orado para avivamento, nós temos orado para um despertar. De repente, Deus permitiu isso para que haja um despertar na igreja, para que haja um avivamento. Uma maneira que Deus usou para reunir o seu povo, para nós podermos olhar e rever valores. Olhar para dentro de nós e ver como nós estamos servindo ao nosso Deus. Olhar para dentro de nós e ver como que nós estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos fazendo a vontade de Deus, se Deus tem se agradado do jeito que nós temos servido a Ele. É um tempo de reflexão. É um tempo de ser trabalhado, de sermos melhorados, para que nós saímos dessa situação reforçados, para nós sairmos dessa situação com a certeza que tudo deu certo. Então, meus irmãos, vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos esperar em Deus, né, que essa pandemia logo vai acabar e as coisas vão voltar ao normal. Amém? Deus abençoe a todos e fique com essa mensagem. Vamos fazer uma oração agora, que o Senhor possa acalmar o nosso coração, tirar toda a nossa ansiedade, que nós possamos descansar e esperar no Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus, meu Pai, te agradeço a oportunidade, Senhor, de compartilhar com meus irmãos esses versículos que o Senhor colocou no meu coração há algumas semanas, Deus. Que esse versículo venha trazer paz, conforto ao nosso coração, esperança, meu Pai. Nós possamos ser fortalecidos, meu Pai, nossa vida espiritual enquanto essa pandemia durar, Pai. Obrigado, Senhor, pelos seus cuidados. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa vida. Senhor, tire toda a ansiedade, toda a angústia do coração dos teus filhos, Pai. Aqueles que estão desesperados, preocupados, desesperançosos, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, entre na vida dessas pessoas, Senhor, e dá um alívio, um refrigério, Senhor. Que ele possa ter esperança, meu Pai, que dias melhores virão, Senhor. Então eu te agradeço a Ti, ó Pai, pelos Teus cuidados, pelo Teu amor,
pela fidelidade, Senhor. Foi um tempo que o Senhor separou, meu Pai, para que nós pudéssemos fazer uma reflexão, para nós pudéssemos olhar para dentro de nós mesmos, meu Pai. Louvado seja teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos passar agora para o louvor. Aquele abraço. Boa noite. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite aqui para louvarmos ao Senhor juntos. Que o seu irmão esteja aí conosco aí para adorar a Deus. Gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos nesse instante. Nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E nesse momento que você possa adorar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força. Amém? Feche seus olhos onde você está agora. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nós podermos louvar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, por nós podermos abrir nossos lábios e adorar ao Senhor em todo lugar, onde nós estivermos, ó Pai. Ó Pai, nada possa nos impedir de adorar ao Senhor. Nesse momento, Deus, nós queremos render louvores a Ti, Senhor. Nós queremos adorar o Teu santo nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração neste momento, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor. Aleluias. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Sim, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Eu louvo Teu nome, louvo Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Exalte o nome do Senhor neste momento. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Senhor, com todo o seu coração, exalte o nome do Senhor nesse momento, na sua casa, com os seus filhos, com a sua família. Adore o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado seja o Senhor Jesus. Glórias a Ti, ó Deus. Aleluia. O Santo. Aleluia. Eu louvo Teu nome, louvo Teu nome, o nome que está sobre
está. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia, Jesus. Graças te damos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Nesse momento vamos louvar o Senhor também, como quero que valorize. Que você possa se valorizar, porque o Senhor valoriza você. Então cante conosco, cante para o seu filho, cante para o seu esposo, cante para quem está do seu lado agora na sua família. Adora o Senhor com esse louvor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Oh, aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é
irmãos, agora chegou o momento da oferta, dos dízimos. Nós vamos estar orando pela sua oferta, pelo seu dízimo. Você que é membro da Igreja Batista Independente, você que é dizimista na casa do Senhor, que oferta na casa do Senhor, e por esse momento aqui que nós estamos passando, nós não temos cultos, né, na igreja, mas você que é fiel ao Senhor, pega a sua mão, pega o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos orar. E você pode estar trazendo aqui na igreja, está aberto durante o dia aqui, você pode estar trazendo e depositando no ofertório e orando, e Deus vai te abençoar. Amém? Feche seus olhos aí, onde você está. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos consagrar diante do Senhor os dízimos e as ofertas, Senhor, do teu povo, da tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, as mãos de cada irmão agora, aqueles que, Senhor, vão dizimar na tua casa, vão trazer a sua oferta diante do Senhor, que nada venha faltar na vida deles, que o Senhor supra as suas necessidades, o Senhor abençoe eles, Senhor, na vida financeira, no trabalho, Senhor, em todas as áreas, Senhor, que seja abençoar agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Perto quer estar, que você possa querer estar perto do Senhor cada vez mais, não importa o momento, mas o importante é que você pode adorar o Senhor onde você estiver. Você está na sua casa, adora o Senhor, glorifica o Senhor, não deixe de adorar o Senhor em nenhum momento. Não fique preso somente no local onde você vai, mas se você está na sua casa, adora o Senhor. O Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, nesse momento, perto eu quero estar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sejas tu, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Aleluia! Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Perto quero estar. Diga para o Senhor nesse momento.
Graça e paz seja com todos vocês, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Seja aí bem-vindo a mais uma reflexão, a mais uma mensagem de Deus ao teu coração. Hoje o tema desta palavra que eu quero compartilhar com você é variados aspectos da culpa. Vou repetir mais uma vez, é variados aspectos da culpa. E o versículo que eu quero pegar como base desta palavra se encontra lá em Salmos, capítulo 38, no verso 4. As minhas culpas me afogam, como fardo pesado tornaram-se insuportáveis para mim. Vou ler mais uma vez. As minhas culpas me afogam, como fardo pesado tornaram-se insuportáveis para mim. Eu gostaria de estar meditando, extraindo aí deste versículo aqui, baseando a palavra que Deus colocou no meu coração aqui, voltado aí sobre culpa. Há muitas pessoas hoje que elas estão sofrendo com a culpa, então eu quero compartilhar aí sobre variados aspectos da culpa. Mas antes eu quero orar com você, onde você estiver nesse momento, que você possa aí colocar a sua mão no coração, para que nós possamos orar, para que Deus fale ao teu coração, para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus através dessa ministração, amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo eu rogo a Ti que o Senhor venha nos ensinar através desta palavra. Pessoas que porventura estejam aí sofrendo, Senhor, com a culpa, possam através desta palavra aprender algumas verdades e ser libertas, porque a tua palavra diz, Jesus, que a verdade liberta. Então vem libertar pessoas que estão sofrendo com um sentimento de culpa, que estão, Senhor Deus, sendo atormentadas na sua mente, na sua alma, por uma atitude errada que tiveram, por algo que fizeram, Senhor, e a culpa está aí tirando a paz, tirando o sono, gerando angústia para a alma. Então quero pedir a Ti que o Senhor possa falar ao coração das pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão ouvindo esta palavra, Senhor, que eu peço e desde já te agradeço. Amém. Amém. Este versículo aqui, ele revela a angústia que o salmista estava sofrendo ali, diante de uma situação em que a culpa estava ali atormentando a sua alma, a culpa estava ali sendo um peso na sua vida e no seu coração. Ele fala ali que tornaram-se insuportáveis para mim. Então o sentimento de culpa, ele atinge todo o ser humano. Esse versículo aqui nos mostra a situação em que o salmista estava vivendo naquele exato momento em que ele escreveu estas palavras. Então todas as pessoas, elas estão aí sujeitas a passarem por situações que geram dentro delas aí alguma culpa, né? Então a culpa, ela é uma realidade na vida de todo ser humano, né? Se você não estiver passando aí por uma situação de um sentimento de culpa, pode ter certeza que a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, a culpa vai aí entrar no teu coração por uma coisa que você fez ou deixou de fazer, por uma palavra que você falou ou deixou de falar, enfim. A culpa, ela na realidade, na vida de todo ser humano. E a culpa, ela está ligada à consciência. A culpa, ela é um sentimento que ela nos acusa, quando nós erramos, ela nos elogia quando nós fazemos algo que é certo, que é correto. A culpa, ela nos acusa quando nós falhamos, quando nós cometemos algum delito, alguma transgressão, algum pecado. A culpa, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. O lado positivo da culpa é quando ela promove em nós uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, de tal forma que nos leva aí a mudar nossa maneira de viver, nossa maneira de se relacionar com as pessoas e até mesmo com Deus. Então o lado positivo da culpa é quando ela nos leva a nos corrigirmos, nos leva a reconhecer o erro e nos motiva a termos atitudes corretas, a fazermos aquilo que é correto diante de Deus, que é correto de maneira moral, espiritual, que nos ajuda assim a melhorarmos e mudarmos, a nos corrigirmos. Agora, o lado negativo da culpa é quando ela oprime, é quando a culpa ela tira a paz, quando ela perturba a alma, quando ela se torna um peso
na vida da pessoa, levando a pessoa a um estado depressivo e até mesmo a morte. A culpa ela tem um lado negativo quando ela traz insegurança, ela gera vergonha, ela gera aí uma ansiedade, medo, pavor. A culpa é negativa quando ela gera assim frustração. Você é tomado aí por um sentimento profundo de decepção por aquilo que você fez ou por aquilo que você deixou de fazer. Então a culpa, ela tem o lado positivo e o lado negativo, né? O problema é quando a culpa ela se torna assim pesada, como o salmista diz assim: as minhas culpas me afogam. As minhas culpas estão aí oprimindo a minha vida, estão tirando aí o meu desejo de viver. A culpa se tornou um fardo pesado, insuportável de eu carregar, insuportável de eu continuar vivendo. Então a culpa ela tem um lado negativo quando ela se torna dessa forma, insuportável na vida da pessoa, que pode levar a pessoa até mesmo a tirar a sua própria vida. Então eu quero aí falar sobre os variados aspectos da culpa, porque nos dias de hoje há muitas pessoas que elas estão sofrendo aí com a culpa, né? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar, que o primeiro aspecto da culpa é a culpa irreal. O que é a culpa irreal? A culpa irreal é aquela que a pessoa não cometeu nenhum delito, a pessoa não cometeu nenhuma transgressão, a pessoa não cometeu nenhum pecado, mas ela sente-se culpada como se ela tivesse cometido aí algum pecado. E esse tipo de culpa irreal geralmente acontece aí nos círculos religiosos legalistas, onde a religião, onde o líder religioso, ele coloca um fardo sobre a vida da pessoa, de doutrinas, de ensinamentos que muitas vezes não tem base nenhuma, não tem fundamento nenhum bíblico, e ele coloca sobre a pessoa essas doutrinas, né? Esses dogmas sobre a pessoa, e leva a pessoa muitas vezes a pensar que fazendo alguma coisa ela está pecando. Um exemplo, a mulher cortar o cabelo. Tem algumas religiões, tem algumas círculos religiosos e legalistas que eles colocam um peso sobre a mulher, que se a mulher cortar o cabelo, ela está perdendo o que? A santidade. Ela está desagradando a Deus, ela está pecando contra Deus, porque ensinam que a santidade da mulher está no cabelo. Se a mulher passar alguma maquiagem, algum batom, ou até mesmo pintar o cabelo, ela está pecando. Ela está aí sendo tomada por um espírito de Jezabel. Então quando uma mulher ela toma uma atitude assim de cortar o cabelo, ela sente-se culpada, ela acha que ela pecou contra Deus, que ela pecou contra a santidade diante de Deus. Então essa é uma culpa irreal, não é uma culpa verdadeira, não é uma culpa baseada numa verdade, em princípios verdadeiros, é uma culpa irreal. Muitas vezes a pessoa usar uma calça ou um shorts, ou ir à praia. Certa vez alguém chegou para mim e falou: Carlos, é pecado ir na praia? Se fosse pecado ir na praia, Deus não criaria a praia. Ir na praia não é pecado. Pecado é como a pessoa vai se comportar, tanto na praia ou em qualquer outro lugar. Da maneira que a pessoa se comporta, da maneira que a pessoa age, da maneira que a pessoa ali ela se comporta naquele lugar, dependendo da situação, e isso leva ela a pecar. Então ir na praia não é pecado. Então tem muitas pessoas aí que elas estão vivendo uma culpa irreal. Na minha época, aproximadamente uns 30 e poucos anos atrás, jogar futebol para algumas religiões, para algumas denominações era pecado. Quantos jovens eles abandonaram a igreja, abandonaram a fé, porque eles gostavam de assistir futebol, gostavam de jogar futebol, mas a religião em que eles frequentavam proibiam. A religião em que eles eram adeptos ali ensinava que era pecado jogar futebol, pecado assistir futebol. Quantos jovens que naquela época abandonaram a igreja, abandonaram a fé, porque gostavam de jogar futebol. Também eu lembro de um irmão que ele estava passando na rua e havia umas crianças que estavam jogando futebol naquela rua. E de repente a bola veio na direção dele. E ele pegou e chutou a bola de volta para as crianças. Você não acredita que aquele irmão foi tomado por um sentimento de culpa? Ele achava que pelo fato dele ter chutado a bola, ele tinha pecado. Olha que coisa, né? É uma culpa irreal. Ele não pecou de ter chutado a bola, mas na mente dele ele pensou que tinha pecado, ele pensou que estava em pecado diante de Deus porque ele tinha apenas chutado a bola de volta para as crianças.
Então, quantas pessoas nos dias de hoje estão sofrendo por uma culpa irreal, uma culpa que não existe, um pecado que não foi cometido, uma transgressão que não foi cometida, um delito que não foi cometido. Eu lembro também de um irmão que chegou para mim e ele estava assim, sentindo-se mal, um sentimento de culpa, porque na casa dele aconteceu algo lá e ele acabou discutindo com a esposa, acabou ali brigando com a esposa. E no momento em que estava discutindo com a esposa, veio na mente dele um pensamento: vou largar dessa mulher, eu mereço uma mulher melhor. Existe mulher melhor do que essa daí que eu tenho, vou largar dela. Então passou esse pensamento na mente dele. E quando esse pensamento passou na mente dele, ele ficou ruim, ele começou a se sentir mal. Um sentimento de culpa tomou conta da mente e do coração dele, de tal forma que ele achou que ele estava em pecado. E ele veio conversar comigo e expôs, abriu o coração, diante desse dilema que ele estava vivendo, dessa culpa que ele estava vivendo, pelo fato dele ter, na hora da discussão com a esposa, ter passado esse pensamento na mente dele, Ele estava angustiado, estava triste, abatido por causa disso. Daí eu, conversando com ele, eu expliquei para ele que ele não tinha pecado, ele não estava em pecado. Eu fiz uma pequena ilustração para ele, dizendo para ele que não tem como impedir de que um passarinho passe voando sobre a nossa cabeça. É impossível impedir que um passarinho passe voando sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que o passarinho ele sente e faça um ninho na nossa cabeça. O que isso quer dizer? Eu expliquei para ele que não tem como evitar que certos pensamentos passem na nossa mente. Mas nós podemos evitar que estes pensamentos permaneçam na nossa mente de tal forma que nos leve a colocar em prática. Então eu esclareci para ele que o pensamento que passou na mente dele não era pecado em si, porque passou na mente dele. Agora, se o pensamento ficasse na mente dele e ele largasse da esposa, abandonasse da esposa e arrumasse uma outra esposa, daí sim ele teria pecado, ele teria daí colocado em prática aquele pensamento. Então aquele irmão ele saiu dali aliviado quando eu esclareci para ele, tirando essa dúvida dele. Então existe muita culpa irreal. Infelizmente, muitos cristãos estão sofrendo com uma culpa irreal. Não pecaram, não cometeram nenhum delito, não tiveram nenhuma transgressão, mas estão aí sentindo-se culpados por algo que muitas vezes não foi pecado e não é pecado. Então, há muitas pessoas que sofrem com isso. Geralmente eu uso 3 versículos para a minha vida, para que eu possa aí ter uma liberdade na minha vida cristã, de tal forma que eu não venha cair nem para o legalismo e nem para a libertinagem. Existem 3 versículos bíblicos que eu uso. Um deles está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 12. O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele diz assim que todas as coisas me são lícitas, quer dizer, é possível fazer, se eu quiser eu faço, mas nem todas as coisas convêm. Então, esta palavra convém é o primeiro peso que nós temos que usar na nossa liberdade cristã, de tal forma que não venhamos ser acometidos por uma culpa irreal. Então, quando você for fazer alguma coisa, você tem que pôr esse peso de equilíbrio. Convém eu fazer? É conveniente? É decoroso? Se não convém, se não é decoroso, se não é conveniente, então eu não vou fazer. Então esse é o primeiro peso. O segundo peso, que nós possamos ter um equilíbrio na nossa liberdade cristã, para nós não pendermos para o legalismo e nem para a libertinagem, está ali também em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 23. O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, quer dizer, são possíveis, se eu quiser eu faço, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, se eu quiser eu faço, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas vão trazer alguma edificação, vão trazer algum benefício para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus filhos, para a vida das pessoas que porventura estejam ali comigo, diante daquela situação que eu vou fazer aquilo. Então, se não edifica, eu não vou fazer. Então, o segundo peso da liberdade cristã é edifica. Isso que eu vou fazer vai trazer algum benefício, vai trazer alguma edificação para a minha vida cristã, para a minha vida espiritual,
para a minha vida conjugal, para o meu relacionamento com a família. Então esse é o segundo peso de equilíbrio na nossa liberdade cristã. O terceiro está ali em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o terceiro peso na minha liberdade cristã, que não vai me deixar cair para o legalismo e nem pender para a libertinagem, é tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Isso que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Vai exaltar o nome de Deus? Vai honrar o nome de Jesus, o nome de Deus? Então eu uso esses três pesos na minha liberdade cristã. Convém, edifica, glorifica a Deus. Então essas três palavras, esses três versículos, esses três princípios, se nós colocarmos em prática na nossa vida diária, em situações na nossa vida, vai nos livrar de nós cairmos aí em pecado, praticarmos algum delito, alguma transgressão que venha aí gerar em nós alguma culpa, certo? Então esses três versículos aí são um ponto de equilíbrio na nossa liberdade cristã, na nossa maneira de viver diante de Deus, né? Então, se nós usarmos esses três pesos de equilíbrio, nós não vamos dar escândalos, né? Nós não vamos escandalizar o nome de Deus, o nome de Jesus, nós não vamos escandalizar a igreja onde nós frequentamos, não vamos escandalizar a nossa família. Por quê? Porque nós vamos ter maturidade para saber como conduzir a nossa vida, como fazer escolhas e tomar decisões corretas na nossa vida, amém? Então, se porventura você está aí sofrendo com alguma culpa e essa culpa é irreal, você precisa, certo? Libertar-se dessa culpa, amém? Se chutou uma bola, se gosta de futebol, não é pecado, mas você pode pecar se você estiver assistindo futebol e ali você falar algum palavrão, né? Se você xingar a mãe do juiz, certamente você estará ali desagradando a Deus com essa sua atitude. Está entendendo? Então tem coisas que não é pecado, mas nós podemos pecar, tá bem? Então, se você está aí sofrendo com alguma culpa irreal, que você possa libertar-se dessa culpa irreal aí, tá bem? O segundo aspecto da culpa é a culpa oculta. Ali em Salmos, capítulo 32, no versos 3, o salmista diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos definharam e minha alma se agitava em angústia. Em uma outra tradução diz assim: eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. A culpa oculta é aquela que a pessoa esconde e a pessoa não confessa para Deus, ela não confessa para ninguém, então ela oculta, ela esconde o seu erro, ela esconde o seu pecado, ela esconde o seu delito, ela esconde a sua transgressão, ela não conta para ninguém. Então esse daí é o pecado oculto, né? Ou é a culpa oculta. A culpa oculta, ela afeta a área emocional, espiritual, social e física. A culpa, ela afeta na área emocional de que forma? Ela desestabiliza a pessoa emocionalmente, gerando o quê? Insegurança, medo, angústia, decepção com ela mesma, raiva, frustração, ansiedade, baixa autoestima e depressão. Então, na área emocional, a culpa gera esses resultados negativos. E na área espiritual, a culpa, ela atrapalha na comunhão com Deus. A pessoa ela não consegue orar, não consegue adorar a Deus, não consegue se concentrar na leitura bíblica da palavra de Deus. Por quê? Porque a culpa impede ela de ter esse relacionamento, de ter essa intimidade, de desenvolver a sua vida espiritual com Deus. A culpa também, ela afeta na área social. Como que ela afeta na área social? Ela vai afetar muitas vezes no relacionamento conjugal, na relação com os filhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, enfim. Ela faz com que
cada dia a situação vivida pela pessoa com culpa fique pior. Atrapalha então no seu relacionamento social. Aquela culpa, porque muitas vezes ela fica assim pensando, puxa, mas e se a pessoa descobrir, se a pessoa ficar sabendo, se o meu marido ficar sabendo, se o meu pai ficar sabendo, você está entendendo? Então a culpa muitas vezes, ela afeta a vida da pessoa. Certa vez conversando com alguém, eu perguntei para ela, por que você não vai na igreja para assistir um culto? E essa pessoa falou assim, olha, eu não vou na igreja porque eu tenho medo. E se eu for na igreja, Deus usar a pessoa que está lá na frente para falar da minha vida. E Deus vai falar da minha vida e a minha vida está tudo errada. E eu tenho feito coisas que, se eu for lá na igreja, Deus vai revelar. Então tem pessoas que têm medo até de ir na igreja por causa da culpa. A culpa atrapalha ela de ir à igreja. Porque ela tem medo de que lá na igreja seja revelado o seu pecado, o seu delito, a sua transgressão, está entendendo? Então, a culpa afeta de maneira negativa a vida de uma pessoa. E na área física? Na área física, a culpa ela pode causar o quê? Doenças psicossomáticas, levando a pessoa a sentir dor no peito, a ter pressão arterial alta, sintomas aí parecidos aí com infarto, dores de cabeça, redução aí das defesas imunológicas da vida dela, do corpo dela, queda de cabelo, ansiedade, depressão. Você está entendendo? Então a culpa ela afeta até a vida física, o corpo físico da pessoa. Então preste bem atenção. A culpa ela gera enormes prejuízos tanto na área emocional, espiritual, social e física. Ali em Provérbios, capítulo 28, no verso 13, Salomão diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que Salomão está querendo dizer aqui? Salomão está querendo dizer que a pessoa que oculta o seu pecado, a pessoa que esconde os seus pecados, as suas transgressões, ela não confessa, ela não vai obter bons resultados na vida dela. Ele diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca, jamais, em tempo algum prosperará, não vai ter bons resultados na sua vida. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, alcançará perdão, alcançará libertação de todo sentimento de culpa que atormenta, que perturba a sua alma, que tira a sua paz, que tira a sua tranquilidade, que tira o seu sono. É isso que Salomão quer dizer aqui. Nesse exato momento, há muitas pessoas que elas estão sofrendo com a culpa oculta. E somente a confissão pode trazer a libertação desta culpa que a pessoa está sentindo. Somente através da confissão, do tirar para fora, do trazer para fora, é que ela vai alcançar aí a libertação de todo o sentimento de culpa que está aprisionando a sua alma. Preste bem atenção, se você está sofrendo com um sentimento de culpa, com acusação de algo que você fez, algum delito, algum pecado, alguma transgressão que você cometeu, você está ocultando aí das pessoas, isso vai gerar mais sofrimento dentro de você. Isso vai gerar uma angústia profunda dentro de você. Então você precisa fazer o quê? Você precisa procurar alguém que você confie, alguém que você saiba que não vai passar para outros aquilo que você conversar com ela. Você precisa confiar em alguém para que você possa expor o seu problema, expor a sua transgressão, confessar o seu delito, para que saia de dentro de você esta culpa, esta angústia, esta opressão, isso que está aí atormentando, perturbando a sua alma. O salmista diz ali que a culpa estava ali como um peso ali, insuportável na vida dele. Então, se você deseja ser liberto, você precisa confessar, você precisa soltar para fora, ou em oração para Deus, ou conversar com alguém da sua confiança. Alguém aí que você saiba que se você conversar com essa pessoa, ela não vai passar adiante, né, o seu erro, o seu pecado, o seu delito. Enfim, você precisa ser liberto disso aí. Amém? O terceiro ponto aqui que eu quero compartilhar, que é o terceiro aspecto da culpa, é a inexistência da culpa. Ali em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 2, na parte B,
do versículo, o apóstolo Paulo diz assim: homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O que é a pessoa ter a mente cauterizada? É a pessoa não ter mais a sensibilidade dos seus erros, dos seus atos e dos seus pecados. A inexistência da culpa acontece quando a pessoa comete um delito, uma transgressão ou pecado, e esse pecado vai se tornando reincidente, contínuo, de tal forma que esse pecado reincidente, contínuo, ela vai pecando, vai pecando, vai pecando, isso vai cauterizando a mente dela, a consciência dela. E uma pessoa com a consciência cauterizada, ela se torna insensível ao pecado. Ela perde o senso moral do que é certo e do que é errado. O pecador impenitente, ele torna-se insensível aos avisos da consciência que Deus colocou dentro dele para corrigir ele, para guiar ele. Uma pessoa com a consciência cauterizada, o pecado para ela nada mais é do que um comportamento normal e aceitável. A voz da sua consciência deixou de existir e tudo aquilo que ela faz de errado já não incomoda mais. Está entendendo? A consciência cauterizada na vida de uma pessoa é resultado de práticas constantes do pecado. Um exemplo, um assassino de aluguel. Ele vai ali e ele tira a vida de uma pessoa, ele mata uma pessoa. E ele está com a mente dele tão cauterizada que se tornou tão normal para ele que ele vai para casa, toma um banho, janta e deita a dormir. Ele deita a dormir e dorme tranquilo, por quê? Porque ele perdeu toda a sensibilidade, ele perdeu toda a consciência do erro que ele cometeu, do pecado que ele cometeu, ele não tem mais aquele sentimento de culpa, por quê? Porque a consciência dele já entrou num estado de cauterização. Então uma pessoa que comete um crime hediondo, e esse crime não causa nessa pessoa nenhum tipo de culpa ou sentimento, podemos dizer que esta pessoa ela já perdeu todo o senso de humanidade. A consciência cauterizada levou ela a não sentir mais nada, e a inexistência de culpa tem levado essa pessoa a um estado que não mais de ser humano, de um monstro, porque comete delito e não sente nenhum, não tem nenhum sentimento, nenhuma sensibilidade de culpa. É a mesma coisa que uma pessoa ela foi presa por praticar vários estupros, e ela fica anos na cadeia, e depois que ela sai, ela volta novamente a praticar o estupro. Então essa pessoa que ela chegou a um estado de uma consciência cauterizada. E qual o perigo de uma consciência cauterizada? Qual o perigo de uma pessoa ela não ter mais um sentimento de culpa? Qual é o perigo da inexistência de culpa na consciência de uma pessoa? Ali em Hebreus capítulo 6, no verso 4 a 6, o autor da carta aos Hebreus aqui ele fala sobre o perigo da inexistência da culpa, o perigo da consciência chegar a um estado de cauterização. O autor de Hebreus ele diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que o autor da carta dos Hebreus está falando? Ele está falando que se uma pessoa, ela experimentou da graça de Deus, teve experiências com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Um exemplo, a pessoa ali, ela entregou a vida dela para Deus, para Jesus, foi numa igreja, começou a frequentar, sentiu a presença de Deus e ela recaiu. Ela voltou novamente às mesmas práticas antigas, os mesmos pecados antigos. Se torna impossível quando a mente dela chegou a um estado de cauterização e ela não tem mais consciência do seu erro, daquilo que ela está fazendo. Não é mais pecado para ela. Se tornou algo normal aquela prática que desagrada a Deus, que é contrária aos princípios de Deus, que é um delito grave. Para esta pessoa, a Bíblia diz aí que não há mais arrependimento. Não tem mais como ela ser renovada para arrependimento. Podemos dizer que ela perdeu completamente a salvação da sua alma. Depois o mesmo autor da carta dos Hebreus,
no capítulo 10, no verso 26 a 31, ele diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então este versículo nos diz aqui que se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então quando a pessoa ela retrocede, ela volta a praticar aqueles mesmos delitos, aquelas mesmas transgressões, aqueles mesmos pecados antigos, das quais Deus já libertou, dos quais Jesus já perdoou ela, e aquilo se torna normal na vida dela, a mente dela já chegou a um estado de uma cauterização, de uma inexistência de culpa. Ela já não reconhece mais os seus erros, as suas culpas e os seus delitos. Isso é perigoso porque vai levar ela a perder a salvação da sua alma. Toda pessoa que ela tem a sua mente cauterizada, infelizmente ela torna-se insensível aos avisos da consciência que Deus colocou dentro dela para guiá-la, para dirigi-la, para levar ela a fazer o que é certo, o que é correto. E isso vai levar ela a perder a salvação da sua alma. Porque a cauterização da consciência vai impedir esta pessoa de ser renovada para o arrependimento. Sem arrependimento, sem confissão e sem conversão, sem mudança aí de comportamento, ninguém pode alcançar o perdão e a salvação da sua alma. O outro ponto que eu quero compartilhar aí, o aspecto da culpa, é a culpa que leva à morte. Em Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao 5, diz assim: quando Judas, que havia traído Jesus, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e se enforcou. Este versículo diz aqui que Judas, depois de ter traído Jesus, ele foi tomado ali pela culpa. E esta culpa aí, a Bíblia diz aí que ele foi tomado de remorso. O que é remorso? Remorso é aquilo que fica remoendo dentro de você. Remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento leva você a buscar o perdão. O remorso não, o remorso fica ali te acusando, culpando, condenando você. Então Judas ele foi tomado por esta culpa, pelo remorso. A culpa que leva à morte é aquela que a pessoa é dominada pelo remorso e atormentada pelo peso do erro que ela cometeu, levando ela a uma decisão de tirar a própria vida. Então a pessoa que ela chega ao extremo de tirar a própria vida é aquela pessoa que o sofrimento interior se tornou tão intenso, tão profundo, que ela acredita que não existe mais solução para o seu erro. Ela acha que não existe mais nenhuma solução para o seu pecado, pelo seu delito, pela transgressão que ela cometeu. Então preste bem atenção. A pessoa que porventura ela professa a fé cristã e diante de uma culpa de pecado cometido, ela toma uma decisão de tirar a própria vida, esta pessoa demonstra que ela nunca conheceu a verdadeira graça de Cristo. Ela nunca conheceu verdadeiramente a graça de Deus na vida dela. A pessoa que é cristã, que professa a fé em Deus e acha que Deus nunca vai perdoar de um pecado que ela cometeu, de um delito que ela cometeu, esta pessoa aí demonstra
desconhecer o amor de Deus, demonstra desconhecer aí a obra que Jesus Cristo realizou na cruz por ela. Então presta bem atenção, se você é cristão, se você professa a fé em Jesus, e você acha que não existe perdão para o seu pecado que você cometeu, meu querido irmão, irmã, digo para você que você desconhece o amor de Deus. Você desconhece a obra que Jesus Cristo demonstrou na cruz por você. O amor de Jesus por você. Você não conhece a graça de Deus. Eu lembro de uma vez que eu e a Delma, nós fomos fazer a visita para uma mulher, e ali conversando com aquela mulher, ela disse assim que ela não tinha salvação para a alma dela. E eu falei, mas por que você chegou a essa conclusão de que não existe salvação para a sua alma? E ela falou, olha, eu cometi um pecado quando eu era jovem, quando eu era moça, e eu acho que Deus nunca vai me perdoar. E eu falei, mas que pecado que você cometeu? Ela falou, olha, quando eu era moça, jovem, eu fiquei grávida. E eu fiquei grávida, meus pais não sabiam, e eu pratiquei o aborto. Eu abortei aquela criança. Então eu tirei a vida de um ser, de uma criança. Então eu acho que Deus nunca vai me perdoar. Este pecado não tem perdão. O pecado do aborto, o pecado de matar a vida, tirar a vida de uma criança que está no seu útero, não tem perdão. Daí eu com a Delma, nós pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia para aquela mulher e esclarecemos para ela que se ela se arrependeu e pediu perdão para Deus, Deus perdoou. Não importa o tamanho do pecado que nós cometemos, nós temos que conhecer o tamanho do amor de Deus por nós. E aquela mulher ali, ela desconhecia o amor de Deus, ela desconhecia a obra que Jesus Cristo realizou na cruz por nós. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa condenação, todo o juízo que estava sobre a nossa alma, Ele levou sobre si naquela cruz. Então nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas transgressões, quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos para Deus. E daí nós conversamos com aquela mulher ali que o que precisava era ela se perdoar. O problema é que ela ainda não tinha conseguido perdoar ela mesma dela ter praticado o aborto. Porque Deus perdoa. A partir do momento que a pessoa se arrepende e pede perdão, Deus perdoa. Então a culpa que leva à morte é esta culpa da pessoa aí desconhecer a graça de Deus, desconhecer o amor de Cristo, desconhecer de que o sangue que Jesus derramou na cruz tem poder de perdoar os seus pecados. Então muitas vezes, meu querido e minha querida, você está sofrendo com uma culpa que Deus quer te perdoar, que Deus tem poder para te perdoar, que Jesus já levou sobre ele naquela cruz. O que precisa, o que é você tomar uma atitude de confessar e perdoar a si mesmo. Você precisa se perdoar do seu erro, você precisa se perdoar do seu pecado, você precisa se libertar desta culpa que você está carregando aí, e esta culpa está levando você a pensar que não há salvação para você, que não há jeito para você. E tem pessoas que muitas vezes ela vai e tira a própria vida, vai e se enforca, vai e se mata. Por quê? Porque a culpa, o peso da culpa que está sobre ela, ela acha que não tem solução para esta culpa. Amém? O último ponto que eu quero compartilhar é que existe solução para a culpa. Em Salmos capítulo 32, no verso 5, o salmista diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Olha que maravilha que esse versículo nos diz aqui, através do salmista. A Bíblia, ela nos mostra de maneira clara que existe solução para a culpa do pecado, existe solução para o delito, existe solução para a transgressão cometida, né? A culpa que não tem solução é aquela que a pessoa não reconhece o seu erro. A culpa que não tem solução é aquela que a pessoa não assume
A culpa que não tem solução é aquela que a pessoa ela não confessa o seu pecado. E como se livrar da culpa? A Bíblia nos ensina que existe 2 passos para uma pessoa ela ser liberta, para que ela possa ser livrar da culpa. O primeiro passo é o arrependimento. E o segundo passo é a confissão. Ali em Atos capítulo 3, no verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então o primeiro passo é o arrependimento. Esse versículo aqui diz: arrependei-vos e convertei-vos. O que é converter? Converter é você estar seguindo numa direção e daí você, opa, eu errei, eu estou seguindo a direção errada. E daí você vai procurar um retorno para você fazer uma conversão, para você pegar e retornar pegando o caminho certo. Então este versículo diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, para uma pessoa alcançar o perdão dos pecados, o primeiro passo é arrependimento. É reconhecer o seu erro, é reconhecer a sua culpa, é admitir que você praticou um delito, que você cometeu uma transgressão, que você pecou. Esse é o primeiro passo, é o arrependimento. É você reconhecer e daí você fazer o quê? Uma conversão. Você ter uma atitude de mudança, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de vida, para que você possa fazer o que é certo, para que você possa tomar a direção correta, que vai levar você a alcançar aí o perdão e a libertação de todo o sentimento de culpa que porventura atormenta a sua alma e oprime o seu coração. Porque aqui em Atos 3,19 ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos de refrigério. Está entendendo? Então, quando a pessoa se arrepende, e o arrependimento leva ela a buscar o perdão vai trazer refrigério para a sua alma, vai trazer paz para o seu coração, vai trazer libertação para a sua alma. E em 2 Coríntios capítulo 7, no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas a tristeza segundo Deus conduz ao arrependimento que leva à salvação. Você está entendendo? Então a culpa do lado positivo é aquela que produz em você uma tristeza. E essa tristeza que Deus permite que venha sobre o seu coração, ela não leva ao remorso. A Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas produz o que? Arrependimento. O arrependimento, ele sempre vai levar uma pessoa a buscar o perdão. O arrependimento verdadeiro sempre vai levar a pessoa a querer mudar de vida. O arrependimento verdadeiro sempre vai levar a pessoa a querer mudar a sua atitude, a consertar o seu erro. O arrependimento verdadeiro sempre vai levar a pessoa aí a buscar o perdão de Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas produz arrependimento que leva à salvação. Então a culpa, que tem o lado positivo, ela promove o arrependimento, ela promove aí uma tristeza, mas que leva à mudança. Agora o remorso não. O remorso leva ao lado negativo, leva uma culpa de condenação, uma culpa de acusação, uma culpa em que a pessoa ela acha que não tem solução para o problema dela, que não tem perdão pelo ato que ela cometeu. Então o arrependimento, ele é o primeiro passo. O segundo passo é a confissão. Ali em 1 João capítulo 1, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha o que este versículo nos ensina. Ele nos ensina que a confissão do pecado traz libertação da culpa. A confissão do pecado nos leva a alcançar aí perdão. Deus perdoa as pessoas que verdadeiramente confessam. Por quê? Porque a partir do momento em que você reconhece, se arrepende e você confessa,
O confessar está demonstrando que você está querendo mudar, que você está querendo melhorar, que você está querendo deixar aquilo que você fez. Que você está reconhecendo, você está confessando, você está dizendo, olha, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu fiz isso, isso e isso. Então eu quero mudar. A confissão leva a uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. A confissão demonstra que você verdadeiramente se arrependeu. Esses dois passos, arrependimento e confissão, é a solução para toda a culpa. Enquanto a pessoa não se arrepender, enquanto não confessar, não alcança perdão, não alcança a libertação da culpa. Eu quero compartilhar com você os benefícios que o arrependimento e a confissão geram na vida de uma pessoa através da libertação da culpa. Primeiro, a pessoa, quando ela se arrepende, quando ela confessa e alcança perdão, ela alcança o quê? Uma libertação na sua mente. A pessoa é liberta do sofrimento causado pelas lembranças daquilo que ela cometeu. Mentalmente ela é liberta. O outro benefício está na área emocional. Quando a pessoa se arrepende, confessa e alcança perdão dos seus pecados, ela é curada das mágoas. Ela é curada das feridas na alma. Emocionalmente ela é restaurada emocionalmente. Espiritualmente, ela é beneficiada porque quando se arrepende, quando confessa e quando alcança perdão, ela consegue ter um relacionamento com Deus. Ela consegue orar, ela consegue adorar a Deus, ela consegue sentir a presença de Deus, porque aquela culpa que ela tinha saiu do coração dela. Ela foi liberta daquela culpa que atrapalha ela no seu desenvolvimento espiritual. O outro benefício está na área física. A pessoa ela consegue o que? Ser curada. Ser liberta de certos sintomas que muitas vezes foi gerado no seu corpo físico por causa da culpa. E o último benefício está na área social. Quando a pessoa é liberta da culpa, ela consegue se relacionar melhor com outras pessoas. A culpa que não tem solução é aquela que o arrependimento, é aquela em que a confissão não encontra lugar no coração do pecador. Então, quando a pessoa não demonstra arrependimento e não demonstra o desejo de confessar o seu pecado, o seu delito e a sua transgressão, ela não alcança o perdão, e não alcançando o perdão, ela não alcança a libertação da culpa. Para concluirmos, hoje nós aprendemos sobre diversos aspectos da culpa. Nós aprendemos sobre a culpa irreal, aquela que a pessoa não cometeu nenhum delito, não cometeu nenhum pecado, não cometeu nenhuma transgressão, mas ela se sente culpada por aquilo que ela fez. E nós aprendemos também sobre a culpa oculta. É aquela que a pessoa pecou, errou, transgrediu, cometeu um delito, mas ela está ocultando, ela está escondendo das pessoas o seu erro, a sua falha, ela ali não confessa. Então essa é a culpa oculta. E a culpa oculta, ela gera resultados negativos na vida de uma pessoa, levando até um estado de depressão. Porque o sentimento de culpa, as acusações, tiram a paz da sua alma, perturbam a sua mente, tiram o sono, tiram a sua tranquilidade, e gera ansiedade, estresse, frustração e tantos outros sintomas negativos na vida dela. Aprendemos também sobre a inexistência da culpa. A inexistência da culpa acontece quando a pessoa ela começa a pecar, transgredir, praticar alguns delitos e vai ser algo assim contínuo, rescindente na vida dela. E a consciência dela vai entrando num estado de cauterização, ao qual ela não sente mais o peso da culpa, de que está errada, aquela prática errada começa a se tornar algo comum, algo natural, costumeiro na vida dela. É perigoso a inexistência da culpa e a cauterização da consciência, porque pode levar a pessoa a uma situação de que ela não encontre mais jeito de arrependimento para ela alcançar a salvação da sua alma e o perdão dos seus pecados. E nós vimos aí que existe solução para o pecado. A solução para o pecado é o quê? É um arrependimento verdadeiro, genuíno e a confissão do pecado para que ela alcance perdão. Alcançando perdão,
consequentemente ela vai ser liberta de toda a culpa, de todo sentimento de culpa que perturba a sua alma, que perturba o seu coração, amém? Então o perdão liberta a alma da tristeza, liberta da angústia, liberta da opressão, liberta de todo o sofrimento. Então, meu querido e minha querida, eu não sei como que está o seu coração, a sua vida, se você está vivenciando aí em seu coração situações de culpa, está sofrendo por alguma culpa, saiba que existe solução para a culpa: arrependimento, confissão e perdão. O perdão traz paz, o perdão restaura, o perdão cura, o perdão liberta, o perdão dá a você a felicidade que você deseja, o perdão, ele abre portas para Deus agir na tua vida, amém? Fique com esta palavra e espero que você possa aí ter aprendido alguns princípios e ser ricamente abençoado por Deus. Vamos orar? Neste momento, onde você estiver, coloca a mão no teu coração, que você possa aí estar confessando os seus pecados, seus delitos, as suas transgressões ao Senhor, se arrependendo, demonstrando um arrependimento verdadeiro, genuíno, e pode ter certeza, se você fizer isso, Deus vai perdoar você, Deus vai te abençoar, as portas vão se abrir na tua vida. Aquilo que porventura, algum pecado, algum delito, alguma transgressão está impedindo as bênçãos de Deus de se materializar na sua vida, a partir de hoje, se você se arrepender, confessar, vai ser liberto da culpa, vai alcançar perdão e Deus vai abrir as portas na tua vida, amém? Vamos orar? Meu Deus e Pai, eu compartilhei da tua palavra sobre os diversos aspectos, Senhor, da culpa. Eu não conheço, Senhor, nem sei como que está o coração desta pessoa que ouviu a tua palavra. Se esta pessoa está sofrendo com alguma culpa irreal, que o Senhor possa esclarecer melhor na mente e no coração dela, e ela possa ser liberta desta culpa que muitas vezes não existe. Mas, meu Deus, se ela praticou algum delito, se ela praticou alguma transgressão, algum pecado, e esse pecado, Senhor, desagradou o Senhor, foi um pecado que afetou outras pessoas, que gerou prejuízo na vida de outras pessoas, que o teu filho e a tua filha possam ouvir esta palavra, possa se arrepender, reconhecer que errou, que falhou, que pecou, que prejudicou alguém, e possa confessar a sua culpa, mudar de comportamento, de atitude, e possa, meu Deus, procurar se retratar, se corrigir, reparar o seu erro, pagar a sua dívida, possa colocar a sua vida em ordem diante do Senhor, para que alcance perdão, alcance libertação da culpa, e o Senhor possa abrir as portas do céu sobre a vida dela para abençoar em todas as áreas da vida da tua filha e do teu filho. Se porventura, meu Deus, alguém está aos poucos a consciência sendo cauterizada porque pecou e está continuamente praticando o mesmo erro, está, Senhor Deus, assim, sendo reincidente nas mesmas práticas, as quais ela já pediu perdão, e aos poucos está levando ela, Senhor Deus, a perder a sensibilidade. Aos poucos, Senhor Deus, está levando ela a achar que é normal, que aquilo que está fazendo, Senhor, não tem nada a ver. Que nesse momento o teu Espírito Santo possa trazer convicção no coração desta pessoa, para que ela possa, Senhor Deus, se arrepender de verdade, abandonar a prática do pecado, para que a sua consciência não seja cauterizada, a fim, ó Deus, de que isso não venha gerar prejuízos na sua vida, porque há muitas pessoas, Pai, que a prática contínua do erro, do delito, da transgressão, daquilo que, ó Deus, é algo abominável aos teus olhos, fez com que elas perdessem a oportunidade de alcançar arrependimento e alcançar a salvação da sua alma. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, esclarece melhor esta palavra no coração, ó Deus, de cada pessoa que assistiu este vídeo e que ouviu esta palavra. Eu peço e desde já te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Fique com esta palavra no teu coração. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Se você ainda não conhece a Igreja Batista Independente aqui em Pedreira, na cidade de Pedreira, você é o meu convidado para vir um dia aqui nos visitar. A Igreja Batista Independente aqui em Pedreira fica na rua Ivan Maia de Vasconcelos, número 95, no centro de Pedreira.
atrás do Banco Bradesco, amém? Seja bem-vindo o dia que você quiser fazer uma visita. Se você não frequenta, se você não congrega, se você não é membro da IB aqui em Pedreira, vai ser bem-vindo, vai ser bem recebido aqui em nosso meio, amém? Coloca a mão no teu coração, vou estar abençoando a sua vida aí com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe ricamente e até a próxima, se Deus quiser.